citar um exemplo do que acontece hoje no Brasil. Há cerca de meia hora, a revista Veja disponibilizou a sua reportagem de capa. São áudios do tenente-coronel Mauro Cid. E aí quem está nos assistindo deve estar pensando, nossa, de novo, Silvio, áudios do tenente-coronel Mauro Cid? Sim, ele já prestou 6 depoimentos à Polícia Federal. Esses áudios, na verdade, tratam de uma conversa dele com um amigo depois de ter sido ouvido pela Polícia Federal na semana passada. Ele assinou um acordo de delação, de colaboração, vamos chamar pelo termo que a Polícia Federal trata. Ou seja, ele colabora com a Polícia Federal em troca de não permanecer atrás das grades. E algumas frases chamam muita atenção, tá? Vou ler aqui rapidamente. A primeira, ele falando sobre a Polícia Federal, aspas, para o Mauro Cid. Os policiais, eles, queriam que eu falasse coisa que eu não falei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não poderia ter sido assim e que eu estava mentindo. Em um outro trecho, aspas de novo. Eles estão com uma narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E todas as vezes eles falavam, mas a sua colaboração, a sua colaboração está muito boa. Ele, o delegado, até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina. Só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu não vou continuar aqui, a reportagem está disponível no site da revista Veja. Acaba de ser publicada e a capa já está disponível. E, para mim, isso aqui é um exemplo claro do que está acontecendo no Brasil. Finalizo aqui de forma fiel ao que eu estou ainda lendo. Piotr, aproveito para jogar para você aí, a gente trouxe uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, a respeito da atuação da Polícia Federal, também quero te ouvir. Bom, duas coisas, o aspecto técnico do que ele está dizendo e o aspecto político de ser quem ele é e o que ele diz. Primeiro, uma questão técnica. Está explicado por que nós temos uma crise de segurança pública no Brasil hoje. A Polícia Federal, e isso é função da polícia que tem que, obviamente, guardar as fronteiras brasileiras por onde passam as drogas que são usadas pelas facções e as armas que são usadas pelas facções, que são exatamente hoje o drama maior da segurança pública brasileira, tanto que o estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, e do secretário de Segurança Guilherme Derrite, estão atacando lá no Porto de Santos. A droga que vem dos países aqui que fazem fronteira com o Brasil, na América do Sul, Bolívia, Colômbia, enfim, atravessam o território brasileiro e vão chegar aqui no Porto de Santos. São Paulo não faz fronteira com nenhum desses países. É importante a gente dizer, ou seja, passa por outros estados. Quando passa por outros estados, você pensa na articulação disso daí. E quem deve fazer a articulação dessa segurança, como apontou o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, a Polícia Federal, que está preocupado, e o Silvio já fez menção aqui, com essas ações midiáticas. Onde é que está, por exemplo, o trabalho de inteligência da Polícia Federal para combater o crime? Que é hoje o calcanhar de Aquiles, um deles, né, porque o governo tem vários, do governo federal. Que o próprio ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, conseguiu dizer a barbaridade de que isso, na lei, o governo federal não tem muitas ferramentas. Não, ele só tem a Polícia Federal, que, disse Arthur Lira, está preocupado com ações midiáticas. Então não é que tem pouco, é que está sendo mal utilizada a ferramenta principal que tem o governo, de coordenar a segurança pública com informações, sim, que possam vir dos batalhões de fronteira do Exército, que obviamente vê muita coisa acontecendo, ou da Guarda Nacional, ou, por exemplo, das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, e aí sim, para que o Porto de Santos, que fica, sim, no Oceano Atlântico do estado de São Paulo, que não faz fronteira com nenhum país produtor de droga, mas por onde passa para chegar no Porto de Santos, não chegasse a passar. Bom, o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do ponto de vista técnico, está revelando, onde é que está exatamente o problema do combate à segurança pública do ponto de vista nacional, que deveria estar, sim, sendo feito pela Polícia Federal. Ele reconhece o mau uso, a incompetência, a incapacidade técnica ou
eu diria mais mau uso do poder que tem a Polícia Federal neste caso. Agora, o ingrediente político, que é muito importante. O presidente da Câmara estar dizendo isso, neste deserto de ações que a gente lamenta estar acontecendo no Congresso Nacional, em que pese ainda ser muito pouco, porque ele pode falar isso ali, da mesa diretora da Câmara, ou seja, publicamente, não apenas, falou publicamente, mas não num evento fechado como esse, se isso começar a avançar hoje no Congresso Nacional, levando-se em conta todos os outros aspectos, como, por exemplo, queda da popularidade do presidente Lula, a questão dos móveis, que demonstra claramente um governo que não tem controle do mínimo que deveria ter, todos os problemas em relação à dengue. A gente mostrou aí como é que é presidengue, ou seja, tem um acrônimo novo aí em relação ao presidente Lula. Tudo isso começa a mostrar que a sustentação política do governo no Congresso, que nunca foi boa, muito negociada, com liberação de emendas pontuais ali, mas essa sustentação política começa a cair porque os fatos se impõem. Se impõe de um governo ruim, fraco politicamente, sem ideias, sem projetos e que expõe o país a essa situação, a ponto do presidente da Câmara criticar um órgão de Estado que está ali, digamos, no guarda-chuva do Ministério da Justiça, que tem um aliado do presidente Lula de primeira mão, que veio do Supremo para isso. Neste momento, este órgão está sendo criticado pelo presidente da Câmara. Politicamente, isso não é pouca coisa. Silvio, tem alguma coisa, é isso? Perfeito, Piotr.